Prof, deixa eu colocar assim para você me ver melhor. Prof, nós vamos fazer só um início, uma recepção. Nós estamos com o nosso vice-reitor aqui, nosso representante da ProPEG, então eu vou chamar eles aqui e a gente vai fazer esse início, tá bom? Boa noite, gente. É uma alegria, uma satisfação nós estarmos hoje aqui, né, para a nossa aula magna da segunda turma do mestrado profissional em administração pública, né, onde a gente está tendo a brilhante presença aqui da professora Tereza. A professora Tereza é a nossa presidente nacional da rede Profiap, coordenando 41 instituições, né, todas elas vinculadas à nossa rede do mestrado profissional. Nesse último ingresso, nós tivemos mais de 600 participantes, né, nesse edital, 600 vagas, né? Participantes, acho que foi quase 1.200, se não me engano. E desses, nós tivemos, então, a oportunidade de termos 14, né? 14, desses 614 veio o ano, né? Mas, para a gente poder dar o início a essa nossa atividade, eu vou chamar a mesa aqui do professor Josmar, nosso vice-reitor. Professor, fique à vontade, por favor, pode sentar à mesa. O nosso representante da ProPEG, professor Marcelo, por favor. Eu estou achando que a gente vai ficar na frente dessa luz aqui. Pode. Quer vir um pouquinho para o lado, então? Talvez? Eu com certeza vou ficar. Ou quer ficar aqui embaixo, prof? Ou quer ficar aqui embaixo? Não sei, o nosso protocolo é meio simples. Isso, vamos vir mais para cá. E a terceira representante, né, na mesa é a própria professora Tereza, que está virtual, né, que vocês estão vendo ela online. Vou passar primeiro a palavra para o professor Josmar, e em seguida o professor Marcelo, perdão, o professor Rafael, que está representando a professora Margarida, e depois, de imediato, eu passo para a professora Tereza, ela já dá início às atividades. Mas, então, eu gostaria de chamar o professor Josmar para fazer a fala. Uma salva de palmas para o professor Josmar. O professor está contigo. Gente, boa noite. Queria, imensamente, agradecer o convite, professor David. Cumprimentar aqui a professora Cristina. Né? Não sei se você está me vendo no vídeo, acho que não, porque está vendo o grupo. Mas gratidão sempre. Antes de estar nesse curso de vice-reitor, professor, eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e por coincidência, a primeira proposta do Profiap, que o FAC submeteu, eu estava enquanto pró-reitor, né? Nós tínhamos um colega da DDD, todo mundo as conhece, hoje não está mais entre a gente, que era o Cláudio, foi lá dentro da DDD que a gente começou a ver a possibilidade da Universidade Federal do Acre ingressar na rede Profiap, né? E hoje é uma realidade. Quero cumprimentar aqui o professor Rafael, representando aqui atualmente a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e dizer, né, do entusiasta que eu tenho com relação à nossa pós-graduação. E esse processo, hoje, da gente ter uma formação na área da administração pública, traz, né, um princípio, e principalmente para atender os nossos da casas. E aí eu quero citar aqui, professora, como estudante, nós temos um pró-reitor de administração, vários servidores administrativos da nossa universidade, né, nesse ingresso. Então, isso é salutar, e a importância que se tem no plano de qualificação dentro da nossa universidade, através do nosso mestrado profissional. Então, enquanto vice-reitor, colocar à disposição, o professor David, a sua equipe, aos demais professores, gostaria de saudar aqui os nossos alunos. Aqui nós temos uma mesa, uma sala bem diversa, nós temos os alunos ingressantes do nosso curso de Ciências Contábeis, né, que fazem parte desse processo dentro do nosso centro acadêmico, que é o Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas. E aí, assim, a gente tem um grande sonho, o próximo passo, já fica aí uma promessa,
que é o nosso curso de Administração Pública. Hoje eu tive uma reunião com a professora Tereza, com o nosso ministro Carlos, ministro das Relações Exteriores, que está no ar. Estamos discutindo, nesse momento, o processo da bioeconomia criana, um grande evento, está se encerrando amanhã. Tivemos a oportunidade, e o grande desafio foi posto para a nossa universidade, quiçá que a gente possa contribuir, né, a nível de Estado, a nível de Brasil, numa rota bioceânica que está se discutindo através do Ministério, até aqui com a Bolívia e com o Peru. Então, quero lhe convidar para conhecer a nossa estrutura. Nós somos um Estado pequeno, mas um Estado aguerrido, um Estado com divisas muito próximas com a Bolívia e com o Peru. E esse programa ele tem condições de ser um programa internacional desde a sua origem. Então, parabéns a todos, sucesso. Quero me colocar sempre à disposição. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Estudando, tentar falar o mais alto possível. Muito feliz em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou representando a Proveb, na figura da professora Karina. Ela não pôde estar presente, porque ela está numa outra agenda no Rio Grande do Sul. Mas estamos muito felizes, principalmente por dar destaque aos nossos técnicos, né, administrativos. É muito importante esse tipo de qualificação para os nossos técnicos. Tá? E já fazendo um link, acho que dia 17 passado, saiu uma publicação na Nature, que é uma das principais revistas, que trouxe um impacto bem interessante, ponto de vista da pesquisa um pouco preocupante, tá? Trazendo o número de pós-graduandos que estão sendo formados. Entretanto, esta pesquisa, ou essa publicação, trouxe os dados dessas diferenças geográficas que nós temos. Então, é muito fácil para eles, né, dizerem que tem um número excessivo de pós-graduandos, de doutores, de mestres, mas não levado em consideração essas desigualdades regionais que nós sofremos bastante. Então, pessoal, eu fico muito feliz com esse programa, tá? E a UVAI, ela, obviamente, estará de braços abertos para todos, ok? E gostaria de parabenizar os nossos alunos ingressantes, tá? Muito obrigado e boa noite. No final do protocolo, não citei a minha coordenadora, a professora Oleides, tá? Quero registrar aqui, tá? Um grande amor e carinho que essa guerreira conduz o nosso curso de Ciências Contábeis. Professor Oleides. Eu vou chamar o professor para vocês virem aqui na frente, para a professora também aparecer na foto, e para... Eliade, já sabe, né? Nós temos que tirar foto. Deixa eu tirar a foto aqui desse processo. Conseguiu? Não. Aí, beleza. Pode vir, vamos fazer isso. Isso. Alguém participar. Eu acho que eu só queria ficar aqui do ladinho para aparecer ela aqui, entendeu? Mas tem que ficar de frente para cá. Não vai ver a gente posta lá. Não, mas aí vai aparecer a foto com ela no fundo, entendeu? É como se ela tivesse aqui do ladinho. Mas está aqui, 2 metros. Vai jogar? 2 metros. Tá, obrigado. Então tá, muito obrigado. Vou assistir. Por favor, fica à vontade. Obrigado. Bom, professora, de imediato lhe passo a palavra. Qualquer situação, a gente está aqui, está ajudando. Nosso protocolo é meio nós, entendeu? Então, assim, você fica bem à vontade, assim, que a gente vai fazendo a coisa acontecer, tá bom? É bem caseiro, mas estamos juntos. Abraço. Tá com você a palavra. Então, inicio aí cumprimentando. Vocês me ouvem? Estão ouvindo bem? Sim, estamos lhe ouvindo. Cumprimentando a todos, eu começo cumprimentando os nossos alunos, os alunos do curso de Ciências Contábeis, provavelmente nossos futuros alunos, né? Eu entendi que é um curso de graduação de Ciências Contábeis, então tem grande chance depois de fazer uma pós-graduação.
Cumprimentando o vice-reitor aí, agradecendo aí as palavras. Para a gente é uma honra ter a Universidade Federal do Acre na nossa rede. A rede Profiap tem hoje 40 universidades, mas 25% das universidades que estão na rede se encontram na Amazônia Legal. Então, isso para a gente é motivo de muito, muito orgulho, por a gente estar numa região que tem menos oferta de curso de pós-graduação do que nas demais regiões do país. E eu, né, gostaria de estar aí presente com vocês, e tenho certeza que oportunidades não vão faltar, porque vocês só estão começando, né? E a gente, com certeza, quem sabe o ano que vem, a gente consiga, né, fazer aí um evento e a gente está presente pessoalmente. Eu agradeço também aqui o professor Rafael, representante da pós-graduação, que esteve presente. É muito importante a gente ver quando a direção superior da universidade apoia a iniciativa do curso. Isso para a gente também mostra o quão importante o curso é para a universidade. Sobre o Acre, eu sempre ouvi falar muito bem da Universidade Federal do Acre. Eu trabalhei algum tempo com ensino à distância, e o Acre tem uma boa reputação na área de educação à distância da Universidade Federal, né? Então, sempre ouvi falar que o polo que está aí no Acre é um dos polos de excelência, muito bem montado. Então, essa também era uma curiosidade que eu tinha de ir conhecer vocês pessoalmente, né? Mas oportunidades, como eu disse, não faltarão. Eu vou, então, agora colocar aqui minha apresentação. A ideia é eu conversar com vocês sobre esse tema. É um tema, assim, muito novo e ainda com muitas coisas a serem descortinadas, mas eu vou trazer um pouquinho da minha visão do que é, né, essa inteligência artificial, em especial no setor público, mas ela tem um potencial revolucionário na sociedade. E aí, depois, então, a gente abre para fazer aí um debate. Né, só gostaria de deixar claro aqui que é uma visão, né, pessoal, e que não necessariamente ela como assim dizer, é uma visão da verdade, né? É só uma visão é como eu estou vendo esse fenômeno da inteligência artificial. Eu vou agora colocar a apresentação, deixa eu ver aqui. E aí, agora, eu não vou conseguir, eu acho que eu tinha que colocar modo apresentação antes de compartilhar, né? Eu acho que se agora eu for colocar no modo apresentação, vocês conseguem ver no modo apresentação? Não, né? Vou interromper e colocar de novo. Só um minutinho. Agora, deixa eu ver como é que eu faço para voltar. Cadê o meu? Estou apanhando um pouquinho aqui para botar no modo apresentação. Eu acho que eu tenho que colocar primeiro ele no modo apresentação. Eu acho que, professor, você pode compartilhar a tela toda, e não só o PowerPoint. E aí tu bota no modo apresentação. Vamos ver, então. Deixa eu tentar aqui. Eu da outra vez eu fiz mais fácil, não sei por que agora eu não estou conseguindo. Compartilhar. Tela cheia, isso? Isso. E daí a gente vai ver tudo que tu está fazendo, hein? Depois tu bota ele... Tá, então, peraí. Aí eu entro aqui e coloco no modo apresentação. Funcionou? A gente está vendo. Espera lá que tá. Agora, como é que eu volto? Aqui. Isso. Então, aí, já estava na segunda. Então, vamos lá. Eu vou, então, falar para vocês aí sobre esse tema, e faltou um P aqui, agora que eu vi. Essa é uma aula inaugural, né, da turma 2025. Eu esqueci de cumprimentar o professor David, agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês nesse momento. Então, vamos lá. O tema é isso, né, o impacto da inteligência artificial no setor público. Antes da gente falar da inteligência artificial, é importante a gente falar sobre o setor público em si e como que a inteligência artificial se liga com ele. Tá? Então, eu inicio fazendo uma provocação aqui com vocês.
Vocês já pararam para pensar qual é a matéria-prima que, entre aspas, né, porque a gente não está falando de uma indústria, mas qual é a matéria-prima do serviço público? Quem é servidor público, o que é o insumo mais importante do trabalho dele? Vocês já pararam para pensar nisso? Muito bem. Prof, se você quer que o pessoal responda, eu posso passar aqui. Não, acho que eu vou passando. Eu vou passando que eu não estou vendo vocês. Aí, no final, a gente debate. Se vocês não concordarem, né? Então, assim, no meu modo de ver, a nossa matéria-prima é a informação. Estou falando nossa porque eu sou servidora pública, né? Assim como acredito que a maior parte dos nossos alunos aqui no curso. Então, o que a gente trabalha, tudo que a gente faz é processar informação. Muito bem. Então, no setor público, a informação ela é usada para várias atividades, né? Vou citar aqui algumas: a tomada de decisão, monitoramento e avaliação, transparência, participação, para qualidade de serviços públicos, para prevenção e gestão de crises, entre várias outras coisas, né? A gente utiliza a informação. E aí, né, as principais atividades que o servidor público faz no seu dia a dia também estão relacionadas com a informação, que são elas: atender o público, administrar processos e projetos, entendendo processo como as rotinas, o dia a dia, e os projetos, né, as coisas novas. Então, elaborar orçamento, gerenciar projetos, fazer compra, cumprir as leis e as regulamentações, e etc. Tomar decisões, incluindo a elaboração e implementação de políticas públicas, quem trabalha, né, num nível mais estratégico, e quem trabalha num nível mais gerencial também. Fiscalizar, monitorar o cumprimento das leis, das regulamentações, e desenvolver soluções para os desafios e problemas sociais, econômicos e ambientais. No meu modo de ver, o nosso curso aqui, o Profiap, ele está dedicado a isso aqui, a pensar em soluções para os desafios e os problemas sociais, econômicos e ambientais. Muito bem. Entendendo a importância da informação nesse contexto... Ai, não está passando. Não sei o que eu fiz aqui, que agora ele está voltando. Aí. Então, entendendo a importância, quando a gente fala em transformação do serviço público ou inovação do serviço público, a gente está falando em inovação da informação, do uso da informação, do processamento da informação. É por isso que a inteligência artificial ela é tão transformadora nesse setor. Então, isso aqui foi só para a gente fazer essa introdução, para a gente... Eu acho que é o tempo eu mexo aqui, ele não vai, eu mexo 2 vezes, ele vai mais rápido. Muito bom. Agora, falar um pouquinho sobre o que é manusear informação no setor público ou em qualquer área. Isso aqui vale para qualquer área que trabalha com informação. Quem trabalha com informação tem várias etapas, né? A coleta de dados, a organização de dados, a análise, a interpretação e a geração de conhecimento. Até bem pouco tempo atrás, essas 3 primeiras fases eram muito apoiadas pela TI de um modo geral, né? Coleta de dados, organização e análise. A gente tem vários softwares, inclusive softwares na área de pesquisa, que ajudam a gente, né, nós servidores públicos, a trabalharmos os dados, né, e transformar isso em informação de forma mais eficiente, mais produtiva. E agora chega a inteligência artificial, que vai nos ajudar nas etapas finais. Também nos ajuda nas primeiras, mas ela vai nos ajudar mais nas etapas finais, que é a interpretação dos dados, né, em que a gente faz inferências, né, sobre as análises que foram feitas na etapa anterior, e, com isso, gerar conhecimento, elaborar hipóteses, realizar experimentos, validar resultados, tudo isso aqui, a IA vem, então, nos ajudar. Muito bem. Agora sim, finalmente, nós vamos falar da estrela da noite, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é uma novidade, ela já existe há bastante tempo na área de TI, quem trabalha com TI,
mas ela agora ela se popularizou, principalmente por uma IA que surgiu, que eu vou falar dela, que é a IA generativa. Mas, né, a IA é uma área da ciência da computação que, né, busca criar sistemas para realizar tarefas que requerem inteligência. E aí vem o que seria, né, essa inteligência. A área de TI, ela gera algoritmos e modelos computacionais, não só a área de TI, né, tem várias áreas que trabalham com esses modelos computacionais, que podem aprender, raciocinar, tomar decisões, resolver problemas, entre outras. A palavra-chave está aqui, habilidades cognitivas. Então, é o pensamento humano. O que assim, falando assim, bem, com bastante simplicidade, como é que seria um sistema de inteligência artificial? Ele é um sistema que ele pega um volume de dados, né? E agora os dados estão cada vez mais volumosos, então trabalho com, muitas vezes, grandes volumes de dados. A partir de modelos computacionais, ele procura padrões dentro desses dados, e a partir desses padrões, ele, né, toma algumas decisões, faz algumas classificações. Então, a IA, ela faz, basicamente, ela imita uma inteligência humana e ela é capaz de fazer classificação de dados, como, por exemplo, aqui, ela é capaz de identificar spam em um conjunto de e-mails. Ela pode fazer predição, né, prever a demanda de leitos hospitalares, por exemplo. Ela pode otimizar, então melhorar, né, procurar uma rota ótima, por exemplo, no serviço de coleta de lixo. E ela reconhece padrões, que ela, por exemplo, ela pode detectar fraudes em transações financeiras. E, então, tudo isso aqui já existia há algum tempo. Isso não é novidade hoje, a gente já sabia usar a inteligência artificial para fazer isso. Por que agora a gente está falando tanto da inteligência artificial? Porque, como eu disse, agora surgiu uma IA que ela é muito mais intuitiva, ela é muito mais amigável e ela é muito mais próxima a um usuário leigo, um usuário que não vem da área de computação e não vem da área de modelos matemáticos. Tá? Então, é por isso que ela agora está bem mais acessível e sendo muito mais falada, noticiada. Então, basicamente, a gente tem dois modelos aqui, claro, é uma forma de classificar IA, né? Tem outros tipos de classificação, mas nós temos técnicas de machine learning, que é chamado, né, a sigla seria um ML, e temos técnicas de redes neurais profundas, que é o deep learning. Ela aprende com dados históricos e toma decisões e faz sugestões. Então, essas duas, vamos dizer, técnicas de IA, elas já são conhecidas e bastante usadas na área de computação. Surgiu, então, a IA generativa. Ela é uma subclasse da IA, que ela usa também o Deep Learning, usa redes neurais profundas, e ela é focada em criar um novo conteúdo a partir de padrões aprendidos de dados. Então, em vez de apenas reagir, né, aos dados, pega um conjunto de dados e dali infere algumas coisas, ela começa a criar coisas a partir de dados que são passados por ela. Então, além de classificar, prever e otimizar, que ela já fazia, ela agora passa a gerar texto, gerar imagens, gerar áudio, gerar música, vídeo e códigos, que são, os códigos, na realidade, são algoritmos da própria, né, de programação. Então, hoje, o programador ele pode dar um comando de inteligência artificial para criar um algoritmo de uma tarefa que ele quer automatizar. Então, ela aumentou a produtividade humana de forma assustadora, de uma forma revolucionária, realmente. Então, a novidade é essa. Agora, antigamente, quem programava para inteligência artificial tinha que conhecer uma linguagem de programação. Hoje em dia, essa linguagem de programação, ela continua sendo necessária, ela tem uma lógica, né, pensamento lógico por trás, mas você consegue escrever essa lógica e esses comandos em
em linguagem corrente, né? No nosso caso aqui, em português corrente, que é o que a gente chama dos prompts. Prompts nada mais são do que um conjunto de passo a passo que você dá o comando a um software de inteligência artificial e ele vai executando naquela sequência e vai interagindo com você. Então, a IA agora ela ficou muito mais acessível ao cidadão comum. Então, aqui é só um comparativo, né, entre a IA clássica e a IA generativa. A IA clássica, ela analisava, classificava e fazia previsões, e a generativa, então, ela passa a trazer essa novidade, que é criar novo conteúdo. No método comum, a IA clássica, ela usa modelos preditivos de tomada de decisão, que é o Machine Learning e o Deep Learning, e a IA generativa usa o que a gente chama de modelos de linguagens grandes, né? Uma tradução do português, que são Large Language Models, e esse GAN aqui, que eu até coloquei aqui embaixo, depois vocês vão ficar com a apresentação, que é o Generative Adversarial Network, que é uma rede em que ele coloca 2 programas para competir entre si, para eles se melhorarem no processo de competição. Então, eles colocam 2, como se fossem 2 algoritmos com o mesmo objetivo, e eles ficam ali brigando, vamos assim dizer, entre eles, e com isso eles vão se melhorando. Então, a IA clássica, ela está aqui, né, os exemplos, já coloquei alguns, que ela é usada, e a IA generativa, então, ela é usada para criar coisas novas. E a interação da IA clássica, ela responde perguntas fechadas com respostas também padronizadas, ela é bem mais padronizada, enquanto a IA generativa ela tem um grau de liberdade bem grande nas respostas e na criatividade. Muito bem, para a gente ter, né, uma noção de como esse assunto está bem recente e bem debatido, né, só essa semana eu recebi esses 2, vou chamar isso aqui, 2 e-books, né, na realidade são 2 artigos na forma de eu chamaria isso aqui de um produto técnico tecnológico do governo federal. Esse aqui é um plano o plano brasileiro para a implantação da inteligência artificial no país como um todo, e esse aqui é específico da IA generativa no serviço público. O primeiro, ele visa posicionar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento de aplicações responsáveis, né, de inteligência artificial, e o outro, ele visa apoiar os servidores públicos para entender, vamos assim dizer, os riscos que se tem em usar a IA generativa se a gente não tiver determinados cuidados, que a gente vai chamar aqui de cuidados éticos, tá? Que é um ponto que a gente vai falar muito sobre isso, que a gente precisa ter bastante cuidado, dado o grau de criatividade dessa nova forma de inteligência artificial. E aí, então, a inteligência artificial pode ajudar, né, as tarefas do servidor público de várias formas, aqui são alguns exemplos. No processamento de dados, o que ela traz de novidade? Até então, a gente tinha softwares que processavam dados. Desde que foi criado em 1950 o mainframe, a gente já processa dados com TI. E agora a IA, o que ela faz? Ela tem uma habilidade de processar grande volume de dados numa rapidez muito grande. Então, esse é o aspecto revolucionário. E, com isso, facilita a tomada de decisões. Atender o público, todos nós estamos usando com frequência os famosos chatbots, né? São chats que a gente marca consulta, está marcando quase todas as interações de serviços hoje, não apenas de serviços da internet, mas também de serviços, né? Serviços prestados, por exemplo, na área de saúde, as empresas já estão usando esses chats para interagir com o público e tirar dúvidas, né, do serviço. Análise de políticas públicas e fornecer insights sobre os impactos e resultados, isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar com isso no nosso curso. Como é que a gente desenvolve essa habilidade? A gente está chamando isso de literacia. Como é que a gente vai desenvolver uma literacia, né, que nos dê uma competência para usar essas ferramentas de IA
para ajudar na análise de políticas públicas e para fornecer recomendações de novas políticas ou melhorias das políticas existentes. Identificação de problemas sociais, né, desigualdades sociais, exclusões, e também fornecer insights para esses problemas, e monitoramento de redes sociais, onde com isso, a gente consegue uma série de insights sobre o que a comunidade está demandando, quais são os tópicos que a comunidade está interessada naquele momento, quais são os sentimentos e tendências do público, qual é a opinião do público sobre os programas governamentais e os serviços públicos oferecidos aos cidadãos. Então, tudo isso, aqui são alguns exemplos, né? Eu vou dar outros exemplos para vocês. Tudo isso mostra que como a inteligência artificial ela é extremamente importante nesse processo de inovação do setor público, exatamente porque o setor público trabalha fortemente com a informação. E aí, agora, algumas áreas. Vamos pegar a IA e vamos analisar ela por áreas. Como que a inteligência artificial pode auxiliar na segurança pública? E aqui, né, eu já deixo uma reflexão para quando vocês já estiverem em fase aí de pensar projeto de pesquisa, são algumas sugestões de que vocês podem pensar como pesquisas que vocês vão realizar no curso. E aí você pode falar, mas eu não sei nada de IA, eu não sei usar IA. Nada impede que você tente aprender, né, aprender usando, ela é bem intuitiva, como também ter, né, um professor, né, que saiba o assunto, que desenvolva com a turma essas habilidades de usar a inteligência artificial como uma ferramenta, como se fosse um software de pesquisa. Então, ela pode ser usada na análise de dados de crimes, né? Aí pega um volume de dados grandes e aí fazer frequências de tipos de crimes. É possível, com essa análise, direcionar esforços de policiamento e prevenção de maneira eficiente. Isso a gente já faz pela tecnologia convencional. A novidade agora é que ela, além dela analisar isso com grande volume, com muita rapidez, ela pode criar, né, sugerir estratégias para combater, né, para reduzir problemas que ela mesma identificou. Monitoramento de redes sociais, a gente já falou, né, para saber o que a população está pensando, ou até mesmo quais são os riscos aí que a sociedade está suscetível. Reconhecimento de padrões de imagens e vídeos de segurança, identificando pessoas e veículos envolvidos em atividades criminosas. Aqui é um ponto que a ética é importante, nós vamos falar sobre isso aqui. E análise de informações de inteligência em investigações criminais e operações de segurança. Então, toda vez que tiver volume de dados brutos relacionados à segurança pública, a IA pode ser utilizada para gerar uma inteligência dessas informações, né? Toda vez que eu agrego a informação e eu consigo explicar um fenômeno que estava muito disperso de forma muito simples, eu gero uma inteligência naquele fenômeno. Então, é isso aí que a IA faz. Bom, na saúde pública, eu diria que é uma área que vai ser extremamente atendida com a IA. Ela tem um potencial enorme da IA entrar dando apoio aos serviços médicos, tanto na fase mais simples mesmo, de um diagnóstico de doenças, como na triagem de pacientes, quando chegam, por exemplo, num posto de saúde, né, determinando quais casos devem ser atendidos imediatamente, quais podem aguardar. Atendimento virtual, que já está sendo usado aí na saúde pública e na própria saúde privada. Na prevenção de doenças, né, como sugerindo medidas de higiene, de alimentação saudável, de atividades físicas, e análise dos dados de saúde de um modo geral, identificando tendências e padrões de doenças, né, e de tratamento de doenças. Eu vou aqui fazer uma pausa, né, e vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia de como a IA funciona na área da saúde.
que é o seguinte: você imagina que você chega num médico, o médico, que você está com um problema de saúde, o médico vai fazer uma série de perguntas e você vai, né, falando quais são os seus sintomas, o que você está sentindo e por que você foi ao médico. Essa fase, a gente chama isso de anamnese. O médico vai fazer uma anamnese e aí, dependendo do que você coloque como sintoma, lá na cabeça do médico, ele já vai fechando algumas possibilidades de diagnóstico. Se ele não consegue fechar só conversando com você, ele pede exames. E hoje, a grande maioria dos exames já estão digitalizados, né? As informações vêm de forma digital, mas aí ele pede os exames e aí você traz os resultados do exame e ele vai, né, refinando esses exames até fechar num diagnóstico. Quando ele fecha num diagnóstico, ele propõe um tratamento e, a partir daí, ele acompanha o tratamento. Tudo isso pode ser feito pela IA. A IA vai ter um banco de dados muito maior do que a cabeça de um médico, ela vai ter muito mais casos para comparar, vai fazer isso de forma muito mais rápida e com muito mais chance de ter analisado situações com mais refinamento do que o médico. Qual é o problema? O problema é que, nesse momento que a gente está da inteligência artificial, a gente ainda não tem, vamos assim dizer, a confiança de deixar ela, né, identificar, dar um diagnóstico, fazer um tratamento e deixar ela tocar tudo sozinha. Mas se você pensar que isso hoje é viável e é possível, não tem a menor dúvida. Tá? Já tem sistema para isso e é completamente fácil de implementar a IA como sendo um médico. É claro que tem algumas questões que são, né, a doença, ela tem também um fator que é emocional, psicológico, tem uma série de coisas que, às vezes, só o médico, no contato com o paciente, consegue identificar. Mas isso também vai ser uma evolução natural da inteligência artificial. Então, por isso que eu digo que é uma área, se você pega hoje, várias cirurgias já estão sendo feitas com pouco, né, não invasivas, estão sendo feitas com robozinhos, né, com artefatos mecânicos muito pequenos, muito sensíveis e comandados por computador. Então, se tem uma área que vai mudar muito, e espero, né, que mude para melhor, mude ajudando a população a curar doenças, é a área da saúde pública com o uso da inteligência artificial. A educação pública. A IA pode ser usada, por exemplo, quando a gente fala no ensino à distância, para criar chats educacionais que interajam com os alunos em plataforma de ensino à distância, ajudando a tirar dúvida e explicando conceitos. Isso hoje já é realidade. Né? Pode se transformar num tutor virtual, né, no aprendizado das disciplinas, oferecendo feedback personalizado, plataformas de aprendizado personalizados para um tipo de aluno. Então, a IA vai ajudar muito na inclusão dos alunos, né, alunos com todo tipo de dificuldade, né, ou de limitação. A IA vai ser um grande aliado. Vai ser, não, já é, né? A gente só não está implementando, mas ela já faz. Desenvolvimento de materiais educacionais interativos e personalizados que auxiliem o aluno no processo de aprendizado e depois também na análise de dados educacionais, tanto os dados do sistema educacional como um todo, como de avaliação, né? de avaliação de aprendizado dos alunos para tomada de decisões. Então, a educação vai mudar bastante também. Em sala de aula, eu já percebo isso, e a gente vai ter que fazer toda essa reflexão, repensar o que é isso. Tá? E o nosso programa, o Profiap, ele vai precisar ajudar nessa reflexão. Muito bem, porque não apenas na educação pública, mas na educação de um modo geral, né? A educação privada também vai sofrer essas alterações. E aí, no meio ambiente, como é que a IA pode ajudar no meio ambiente? A IA pode ajudar a prever eventos climáticos extremos e desastres naturais, né? E ajudando a propor medidas preventivas para que esses impactos, né, caso esses eventos ocorram, os impactos sejam minimizados.
pode ser usado para elaborar estratégias de sustentabilidade, né, como implementação de energias renováveis, redução de emissão de gases por efeito estufa. Na análise de dados de consumo de energia, de emissão de carbono de edifícios públicos, né, nós estamos falando da área pública, também, né, permitindo que se tracem ações de mitigação desses problemas, e na educação ambiental, né, sendo ferramentas interativas com o público de modo geral, orientando sobre reciclagem, conservação de energia, hábitos de consumo. Tudo isso aqui, gente, pode ser um trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, gerar um objeto, né, um chat, alguma coisa, que oriente o consumidor com hábitos conscientes de consumo, com hábitos de conservação de energia e água. Então, são várias ideias que eu estou tentando deixar aqui com vocês de trabalhos que vocês podem desenvolver. E aí nós temos uma linha, que é a linha de políticas públicas. Como é que a IA atuaria, então, na área de políticas públicas? Ela pode ajudar a identificar necessidades de novas políticas, interagir com cidadãos, coletar informações sobre necessidades e demandas, e aí ajudar na formulação de políticas mais focadas, né, a esses problemas das regiões, né, e vocês estão aí numa região muito característica, muito específica do Brasil, que é a Amazônia. Então, às vezes, né, as outras regiões não se interessam tanto por políticas de questões que afetam vocês. Então, é uma grande oportunidade para vocês fazerem isso. Na divulgação de informações sobre as políticas públicas, chegando até os cidadãos, dando transparência e viabilizando a participação da sociedade, análise de impacto das políticas públicas e comunicação e engajamento, né? Conversar, né? Ser uma via de comunicação de mão dupla, não é só falar, né? É falar e ouvir ao mesmo tempo, aumentando o engajamento da sociedade para políticas públicas por meio, por exemplo, de chats que respondem a perguntas frequentes sobre um determinado programa governamental. Nós tivemos um exemplo lá na Federal do Tocantins, que agora, nas últimas eleições, eles desenvolveram um chatbot para o Tribunal Eleitoral, né, lá do Tocantins, em que ele respondia dúvidas dos cidadãos sobre o processo político, né, onde eu voto, se eu não puder votar, aquelas perguntas que geralmente são feitas para o ser humano, né, que você tem que ligar e falar por telefone. Eles desenvolveram um chat e aí ajudaram a instruir o cidadão que gostaria de votar e não estava tendo acesso às informações sobre onde eles deveriam, quando se dirigir aos locais de votação, que documento levar, todas essas informações, né? E aí a governança pública, que também é outra área que a gente estuda no Profiap. Então, ela ajuda a tomada de decisões, né, quando ela processa quantidade grande de dados. Nós temos no setor público essa característica, tá? Nós trabalhamos com muitos volumes de dados, a gente nem sempre tem acesso a eles, mas eles existem. Eles deveriam estar acessíveis, mas tem muito órgão público que coloca essas informações como dados abertos. Então, o que a gente mais tem é dado para analisar. Então, o que nos falta é essa capacidade de fazer essa análise de grandes dados e fazer, né, com que esses dados tenham uma inteligência para tomada de decisões. Monitorar as políticas públicas também a respeito de governança, se comunicar com o cidadão, analisar riscos, né, de decisões, risco de decisões tomadas, né, no setor público com relação à segurança, saúde e meio ambiente, né, que é o papel da governança, e prevenção de fraudes e corrupção. Já está sendo muito usado, TCU, CGU, já estão usando muito a IA, né? Eu acho que tem uma IA que chama Alice, que eu acho que é da CGU, que já está acompanhando todas as licitações e já está fazendo essa identificação prévia de possíveis irregularidades. Muito bem, depois a gente vai falar sobre essa questão aí de irregularidades e uso de IA. No gerenciamento de trânsito, né, só para vocês que quiserem estudar, por exemplo, gestão municipal,
né? É uma área que também a gente tem um grande potencial de pesquisas. E aí o problema de toda cidade é o trânsito. Então, a IA ajuda na previsão do fluxo de tráfego, no monitoramento de infrações, comunicação com a população para disseminar, né, boas práticas no trânsito, interdição de vias, acidentes em estradas, e ajudando os motoristas a se planejar, né, antes de sair de casa, né, ou ao tomar um caminho para o trabalho ou para uma viagem. E análise de acidentes, e identificando, né, possíveis causas de acidentes que são muito frequentes, corrigindo esses possíveis problemas de vias, né, ou de sinalização ineficiente. Então, são aqui só algumas ideias de como ela pode ser usada. E aí, nas licitações públicas, com a nova lei de licitações, a gente tem lá todas as etapas muito bem definidas, e em todas essas etapas a gente pode usar sistemas de IA. Então, ela pode ajudar na classificação automática de propostas. Por exemplo, quando você está fazendo uma licitação de uma obra, aparecem muitas propostas, e aí ela ajuda a fazer essa parte de análise de critérios. E aí vem uma coisa interessante, que até então a tecnologia ajudava nisso, mas a tecnologia, para ela ajudar, ela tinha que ter dados padronizados. A IA, que agora, do jeito como ela está, ela analisa texto, e ela gera padrão do texto. Então, ela pode analisar a proposta em si, e da proposta extrair as informações, não apenas informações quantitativas, né, como preço, tempo de entrega, índices de qualidade que está sendo proposto. Esclarecer dúvidas do processo licitatório, analisar padrões e tendências, né, de um volume de licitações sobre um determinado tema, vamos supor, licitação sobre serviço de limpeza em universidade. Então, você pega lá várias licitações que já foram realizadas e pede a inteligência artificial para fazer uma análise e propor melhorias no projeto, no termo de referência, né, naquelas baremas que a gente usa, por exemplo, quem faz licitação na área de serviços de limpeza. Então, ela pode ajudar em tudo isso. Monitorar contratos, acompanhando ali os contratos decorrentes das licitações, se as cláusulas estão sendo cumpridas, se tem problemas na redação do próprio contrato, e, lógico, as irregularidades do processo licitatório, que é o papel da auditoria. Aí, na gestão municipal, ela pode ser usada para atender o cidadão com esclarecimento de dúvidas sobre os serviços prestados pelo município, prazos, procedimentos, ajudar no planejamento urbano, como, por exemplo, do tráfego, do uso do solo, né, planejamento de espaços, de ocupação de espaços, na gestão de recursos humanos, treinamento de novos servidores, dúvidas sobre benefícios dos servidores, procedimentos internos de cada setor. Na arrecadação de tributos, eu vou mostrar para vocês um exemplo desse aqui, orientar os procedimentos de pagamento e, com isso, né, aumentando a arrecadação, tirando dúvidas do cidadão, e monitorar os indicadores de desempenho do próprio serviço prestados pela prefeitura. Monitorar tempo de espera em filas de serviços, se os usuários estão satisfeitos ou não com os serviços, né, oportunidade de melhoria, tudo isso de forma automatizada. E aí vem quem trabalha, por exemplo, em uma universidade, dependendo do setor, emite muito parecer sobre processo. A IA pode nos ajudar a fazer esses pareceres, esses processos administrativos? Sem dúvida que pode. Tá? No entanto, ela ainda hoje ela tem algumas limitações nesse sentido. Por quê? Como é que a IA funciona? Ela funciona por dados históricos, então ela precisa de ter um volume de dados históricos, que quando você faz uma pergunta para ela, ela vai lá no passado, ver como que aquilo ali já aconteceu, que decisão que foi tomada, faz uma análise de quais os resultados que foram a partir daquelas decisões, escolhe a melhor e te indica. Mas quando você pede para ela fazer algo que ela não encontra nada no passado, como ela é hoje uma IA criativa, ela vai te dar uma informação criativa. Tá? E a gente sabe, quem trabalha no setor público, que a gente é regido por uma série de regulamentações. A gente não pode ser tão criativo assim,
né, nas soluções dos problemas, porque a gente tem que sempre se preocupar com todo o regramento legal que envolve o setor público. Então, existe uma responsabilidade muito grande em, né, pedir ajuda da inteligência artificial e supor que a inteligência artificial emitir um parecer que está tudo certo. Então, ela é só apenas a primeira etapa, né, de ajudar, auxiliar naquela redação, desde que você saiba dar os comandos para ela, mas é importante que o servidor tenha consciência de que ele é que vai assinar o parecer e não a inteligência artificial. Então, ele tem que ter a capacidade, eu digo que cada vez mais nós vamos ter que desenvolver a capacidade de saber fazer boas perguntas e saber avaliar se aquela resposta foi uma boa resposta para a pergunta que foi feita. Tá? E, além disso, né, ela pode ajudar também na transparência, de acordo, né, com garantido integridade do processo administrativo. Ela pode ser usada na transparência dos pareceres aqui que são elaborados. Muito bem. Aqui no diagnóstico de doenças, foi aquilo que eu falei, é um uso que ela vai poder, ela já sabe fazer, né, mas que ela vai poder ser utilizada, mas que ela também vai, nesse primeiro momento, tem que ser monitorada pelo médico, e, como eu disse, se for uma doença rara, ela não encontrar nada, ela vai traçar um diagnóstico e vai dar um tratamento, né? Eu já vi o uso da IA numa questão bem interessante aqui no meu estado, eu sou do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma comunidade de descendentes de pomeranos, é uma região da Alemanha que até, eu acho que nem existe mais lá na Alemanha, acho que é uma das poucas comunidades do mundo, os pomeranos, eles têm a pele muito clara e eles têm muito câncer de pele pela exposição do sol no Brasil. E aí, eles trabalham lá numa região agrícola, e é por isso que eles têm muito câncer, porque eles trabalham na lavoura. Então, aqui a gente desenvolveu, a Secretaria da Saúde, um aplicativo em que o próprio posto de saúde do município, que é um município do interior, ele fotografa a mancha na pele do paciente, e a IA já dá um percentual de chance daquilo ser um câncer ou não. E dependendo do percentual que ele dê, se ele diz, isso aqui tem 50% de ser câncer, 30%, 20%, aí às vezes um percentual muito baixo. E aí, então, esse paciente é encaminhado aqui para Vitória para tratamento. Então, é já uma triagem do problema lá na ponta, e isso tem ajudado bastante, porque evita, primeiro, o deslocamento de paciente que não precisa, né, de vir para cá, e, segundo, o paciente que realmente precisa, ele vem com muito mais rapidez. Então, é só um exemplo de como a IA está usando isso aí. Agora, eu vou mostrar para vocês um estudo que eu até participei. A gente fez um projeto de pesquisa, ele foi financiado aqui pela nossa Fundação de Apoio, foi em parceria com o governo do estado e a Secretaria da Fazenda, Cefaz. E essa pesquisa, foi uma pesquisa financiada, ela previa usar o machine learning, né, uma técnica de IA, para detectar fraudes de arrecadação de impostos da Secretaria da Fazenda. Tá? Então, como é que ela funcionou? A evasão fiscal é um problema gravíssimo da sociedade, porque você, né, deixa de arrecadar impostos, então você perde receita, você perdendo receita, você deixa, né, de ter recursos para fazer investimentos públicos, a empresa que faz um procedimento desonesto, vamos assim dizer, né, que gera evasão fiscal, né, que não paga os impostos, ela tem uma concorrência desleal, então ela, às vezes, tira do mercado empresas que estão trabalhando honestamente, porque o custo dessas empresas fica mais alto do que as empresas que não estão recolhendo os impostos, e com isso, né, você reduz também o repasse, se o imposto é federal, você acaba reduzindo o repasse para o município e você afeta ali a vida da região. A gente estava fazendo um estudo no governo do estado, né, mas a gente mostrou que afetava também os municípios, porque se o estado não arrecadava, a gente estudou o ICMS, se o estado não arrecadava
ICMS e ISS, ele não conseguia, ISS é o município, ICMS é o Estado, ele não conseguia repassar. E aí, o que a gente identificou nesse processo manual ou com o uso de sistemas de informação tradicionais, a fiscalização dessas fraudes no pagamento de impostos. A fiscalização era insuficiente, por quê? Porque não tinha ser humano suficiente para analisar o volume de denúncias que chegavam lá, né, na Secretaria da Fazenda. E hoje, nenhuma Secretaria da Fazenda sabe determinar qual é a real evasão fiscal no Brasil. A gente não tem como, não tem estrutura, dados, nem nada para fazer essa previsão. Os métodos tradicionais de auditoria são muito caros, então só vale a pena investigar fraudes fiscais de alta monta, né, de grande vulto. Então, quais são os 2 casos que a gente se propôs a estudar? Uso de documentos falsos para obtenção de inscrição estadual, usando sócios de fachada, as famosas empresas laranjas, e emissão de nota fiscal fria, né, falsa ou fraudada, que a gente chama de notas frias. Então, era identificar a empresa laranja e identificar a nota fria. Então, vou só dar um exemplo de como funcionou a questão de identificação de notas frias. Todas as notas fiscais que chegavam eram um volume gigantesco, né, eram processadas num grande mainframe, essas notas diariamente. Então, a gente foi colocando, a gente tinha que alimentar o sistema com essas notas fiscais e tinha que ter todo um histórico de auditoria de fraude, em que aquelas notas e aquelas empresas já tinham notas ligadas às empresas, né? Então, você pega todas as notas de uma empresa e você analisa, no fundo, a empresa, se a nota é falsa e se a empresa, né, também é uma empresa laranja. E aí, a gente tinha que ter um banco de dados já classificado. Olha, esse tipo de situação, porque a gente trabalhava com muitos dados de uma nota fiscal. Para esse tipo de situação, esse aqui foi classificado como laranja e esse não. Esse foi classificado como nota fria e não. Então, você precisa ter um banco que a gente chama de banco de treinamento. Tá? Então, você separa aqueles casos em que você já identificou que é fraude e manda a IA aprender aquilo ali. Então, ela pega uma nota nova, ela vai lá nesse histórico, né, acha qual é o grau de conformidade com aqueles exemplos que eu tenho e me dá uma resposta. Essa nota tem 50% de chance de ser uma nota fria. Essa nota tem 80% de chance. Essa tem 20%. Essa não tem, né, nenhuma característica. Então, a IA, ela faz isso. Ela não afirma que é uma nota fria e que é uma empresa laranja. Ela dá uma probabilidade. Então, o que a gente fez lá na Cefaz? A gente entregou para eles um relatório, a gente, né, deixou o sistema lá depois funcionando, mas entregava para os auditores um relatório com as maiores chances de ser uma fraude. Então, um fiscal que ele geralmente analisava, né, no nosso caso aqui, ele analisava 30 casos no mês, e desses 30 casos ele às vezes pegava um caso de fraude, ele passou a analisar os mesmos 30 casos, só que ele pegava 20 casos de fraudes, porque já tinha passado por uma triagem e já chegava para ele bastante mastigado. Então, a produtividade da fiscalização foi muito grande. E a IA não resolvia sozinha, não é a IA que vai dizer se é laranja ou não é laranja, tem que ter um especialista nesse caso. E qual foi o maior problema? Por que a IA não estava acertando tanto? A IA estava dando índices bem assim, mais baixos, né, de probabilidade. Ela dizia que era 30%, 40%, dificilmente ela dizia que era 80%, porque a gente tinha muito poucos dados já classificados. Então, não tinha um histórico grande. Então, agora, à medida que a IA vai dando as dicas, o fiscal vai dizendo que é fraude, vai voltando com aquela informação para dentro do banco de treino, ela vai cada vez ficando mais sofisticada e cada vez ela vai acertando mais nesse diagnóstico. Bom, agora vem uma pergunta que é muito, né, que muito se faz. Afinal, a IA é revolucionária,
mas ela é só coisa boa ou ela realmente é um risco para a sociedade, né? Ela realmente vai substituir o ser humano em uma série de tarefas que o ser humano faz. E será que ela vai ser confiável? Então, essas daqui são respostas que a IA me deu. Tá? É claro que a IA ela nunca vai se acusar, né? Então, ela foi bem light aqui, né? Mas ela assumiu que tem um risco de desemprego tecnológico bem grande, tem um risco dos algoritmos ter vieses, que é essa coisa de que se ela não acha nos bancos de treino, ela pode inventar, mas, por outro lado, o próprio banco de treino pode ser enviesado, o próprio banco de treino pode não ser um retrato fiel da situação. Tá? E esse é o grande problema. Né? Então, se você tem um procedimento em que você, por exemplo, você não é um inclusivo na hora de você coletar informações, você vai sempre potencializar essa não inclusão, né, de determinadas categorias de cidadãos da sociedade, porque os seus dados estão dessa forma e a IA vai aprender com esses dados e vai tirar conclusões e decisões a partir deles. Falta de transparência, principalmente agora com essa IA, né, mais amigável, você não sabe o que tem lá por trás, o que ela está fazendo, você não tem noção daquilo ali, como é que isso está sendo analisado, que dados ela está indo lá buscar para fazer essas inferências. Uso malicioso, né, gerando deepfakes ou própria gerando fraude, muita gente usando a IA para fraudar, né, do mesmo jeito que a gente usa a IA para o bem, tem gente que usa para o mal. Aumento da desigualdade tecnológica, então nós vamos ter populações no mundo que vão estar muito avançadas na questão do uso da inteligência e populações que vão ficar, né, vai replicar a mesma coisa. E a dependência excessiva da tecnologia, né? Se der um pane na tecnologia, a gente para e não consegue mais fazer nada. Por outro lado, se eu penso ela como oportunidade, realmente, todas aquelas tarefas repetitivas que o ser humano, né, não aguenta fazer, é cansativo para o ser humano, a gente vai poder automatizar, vai ter análises mais precisas, né? Todas as análises baseadas em dados vão ser mais precisas. Apoio a tomar decisão em tempo real, então você tem que tomar uma decisão rápida, você pede já, porque ela analisa isso aqui, me dá um feedback aqui, e ela faz isso de forma muito rápida. Se você consultar um chat GPT da vida, ele te dá ali uma resposta em minutos, em segundos, ele te dá a resposta para uma série de coisas. Então, avanços nessas áreas, segurança e educação, inclusão digital, melhoria da acessibilidade, né? Se ela for usada nisso aqui, ela vai possibilitar, né? Aí eu estou falando de acessibilidade física, motora, como acessibilidade mesmo de cognitiva, e melhoria na eficiência dos serviços públicos, que é o que, né, interessa a gente aqui no Profiap. Então, ela é revolucionária, vai promover mudanças profundas. Em muito pouco tempo, nós vamos ter outras estruturas de serviço completamente diferentes do que nós temos hoje, e cada vez ela vai avançar de forma muito rápida, e a gente tem que ter, sim, um pouquinho de cuidado de como a gente vai conseguir conviver com essa rapidez de inovação que vai nos atingir. No setor público, então, os benefícios vai melhorar na tomada de decisões, que ela permite em grande quantidade, que é uma característica do setor público, auxiliando os gestores a fazer tirar insights, né, desses grandes volumes de dados, vai ajudar a otimizar processos, principalmente processos repetitivos, ela vai reduzir os custos operacionais e o tempo, vai aumentar a transparência das operações governamentais, né, um monitoramento mais efetivo dos cidadãos, e aí vamos falar dos desafios. Eu quero implementar a IA aqui no governo do Acre, ou no governo municipal aí de Rio Branco, né? Como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Vai ser fácil? Como que é? Muito bem. Primeira coisa vai ser
natural do ser humano resistir a essas mudanças, principalmente na velocidade com que elas virão. Então, vamos assim dizer, os profissionais vão ter muita desconfiança e vão ter muita resistência a abraçar essas novidades assim de forma tranquila. Então, vai ter que ter muita capacitação, o que a gente chama aqui, né? Nós estamos chamando aqui no Profiab, nós estamos dizendo que nós vamos ter que desenvolver uma literacia de uso de IA. É como se fosse uma formação, né? A literacia vem da palavra de ser literato, né? De você entender aquilo de uma forma não tão profunda como sendo um programador dessa área, mas se você entenda como que aquilo funciona e não olhar para aquilo como uma caixa preta, né? E que você não tem condições de fazer uma análise crítica de nada que ela te entrega. Então, nós vamos ter que desenvolver essa habilidade, como eu disse, nós vamos ter que desenvolver a habilidade de fazer as perguntas corretas para a IA e de analisar se a resposta que foi dada é uma resposta que nos atende e se é confiável. Bom, falta de infraestrutura. A principal questão, além de a IA, ela necessita de computadores de grande porte, de uma estrutura de processamento que gasta muita energia. Então, já está sendo dito que a principal barreira ao crescimento da IA vai ser a energia que esses computadores, que a gente está chamando aí de computadores quânticos, vão demandar para que funcione. E não só para o processamento, mas para o resfriamento do processamento, porque como eles vão estar acelerados, né, o processamento muito acelerado, gera muito calor nesse processo, eles têm que ser refrigerados. Há pouco tempo eu vi ali uma reportagem que dizia que um ótimo lugar para instalar uma empresa de desenvolvimento de inteligência artificial é no Paraguai, agora que a Itaipu, né, teve a finalização lá do contrato e que o Paraguai agora tem a energia de Itaipu, que ele pode fazer uso e que ele, né, é excesso para o que ele precisa, então que lá no Paraguai a energia deve estar barata e que é um bom lugar de instalar um centro de desenvolvimento e de processamento de dados de inteligência artificial. Escassez de profissionais qualificados. Então, esse é um desafio que a gente tem no Profiap, da gente formar servidores públicos qualificados para essa nova realidade da inteligência artificial. São de vários tipos de profissionais que vão ser necessários, com vários tipos de habilidades para implementar soluções, né, desde desenvolver aplicativos, quanto de fazer treinamentos, fazer capacitação, fazer análise, tomadas de decisões, tudo isso. Isso aqui é a fronteira que a gente tem agora pela frente. E aí vamos às questões éticas, né? A privacidade dos dados, né? Os seus dados estão sendo coletados na internet, você não tem noção disso, eles estão sendo usados e você também não tem noção. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente não sabe se ela está sendo efetivamente colocada em prática. Vão ser tomadas decisões usando os seus dados, e que você não vai estar ciente disso. Então, existe uma área que vai ter bastante demanda, que é essa área de regulamentação do uso da IA. Novas leis, vão ter que ser desenvolvidos novos regulamentos, vai ter uma área que vai ter bastante demanda de profissionais. Essa questão da privacidade dos dados, né? Imagina, os dados de saúde, gente, vai estar coletado dado de saúde para tudo quanto é lado, que informação, que uso vão fazer desses dados. Então, é preciso implementar medidas para evitar esse uso indevido. Discriminação, como eu disse, né? Se eu uso dados, vamos supor, dados de educação, e que naqueles dados da educação já tem uma discriminação de uma determinada categoria da população, a IA vai continuar usando esses dados e perpetuando essa discriminação. Então, também tem que ter, né, alguém que analise essas sugestões de decisão da IA quanto a essa questão de se estar havendo discriminação de uma parcela da população. Aqui são, né, sugestões de estudos também que podem ser desenvolvidos no Profiap, né?
Nós temos duas linhas, a linha de política pública e a linha de administração pública e organizações. Aqui na linha de políticas públicas, desenvolvimento, né, de sistemas de IA para melhorar a análise de dados de decisões de políticas públicas, aquilo ali que eu já falei, dei vários exemplos, e criar políticas públicas de IA, entendeu? Sugerir políticas públicas de IA que garantam inclusão, ética e privacidade dos dados dos cidadãos. Fazer todo esse debate aqui dentro do nosso programa. Integrar IA em serviços de saúde pública, por exemplo, né, fazer sugestões de automação de serviços para diagnóstico e atendimento ao paciente. Isso aqui é serviço, tá, gente? Isso não necessariamente vocês têm que saber sobre medicina. A adoção da segurança pública para análise de crise. Esse primeiro aqui, você pode usar dados de saúde pública, né, que já estão aí públicos. E desenvolver chats de assistente virtual para melhorar a comunicação com os cidadãos. Aí você fala, mas eu não sou da área de TI. Você pode fazer uma parceria com quem é da área de TI, porque eu já trabalhei muitos anos na área de TI, quem é TI, ele tem a ferramenta, mas ele não tem o problema onde ele coloca a ferramenta. Então, se você fizer uma parceria, é um casamento perfeito, porque nós estamos cheios de problema e eles estão cheios de ferramentas. Então, né, é um casamento muito, muito, muito produtivo. Principais cuidados: proteger vazamento de dados, esses dados que eu estou dizendo aqui, né, que são protegidos pelo LGPD, por exemplo, confidencialidade das informações sigilosas, violação de propriedade intelectual. Você bota o chat GPT ou qualquer IA para fazer um texto e aí você assina como autoria. Isso aqui tem que tomar um cuidado danado. Ou o próprio chat GPT, estou falando chat GPT que é o mais comum, tá, gente? Mas tem vários, tem o DeepSeek, tem vários outros. Você usa uma IA dessa e ela vai lá, pega o trabalho de alguém, né, te dá como resposta, você não tem conhecimento, porque ele não botou a citação, você usa, né, então você está violando a propriedade da intelectual daquela produção. A IA ela pode gerar danos à reputação. Teve recentemente o caso de um advogado que fez um parecer lá usando inteligência artificial, não leu, assinou, e aí a IA tinha citado uma lei que não existia, então a reputação, no caso do advogado, foi manchada. E se o advogado pertence a um escritório ou a uma procuradoria de uma universidade, você pode queimar a reputação de todo um setor. Esses vieses nos modelos automatizados, que é exatamente em função do viés que vem da base de dados, e infração de direitos autorais, que está muito ligado com propriedade intelectual. E, na questão do viés dos modelos automatizados, tomar muito cuidado com a criatividade da IA. Né? Como eu disse, quando ela não acha informação, ela cria, principalmente a IA generativa. Então, é uma necessidade, né? É uma oportunidade que a gente tem que embarcar. Não adianta dizer que isso não vai chegar, que a gente não me atinge, né? Fecha o olho, fecha o ouvido, fecha o nariz, isso não é comigo, não existe isso, nós vamos ter que nos debruçar sobre isso e ajudar a construir essa sociedade. Bom, resumo aqui, né? A IA é uma tecnologia poderosa e, como toda tecnologia poderosa, o desafio está em como escolhemos usá-la. A gente pode usá-la para o bem ou para o mal, como qualquer tecnologia. Se a gente resolve usar ela com ética, com regulação e com foco no bem comum, ela vai ser uma grande oportunidade, uma grande ferramenta aí no nosso setor que nós estamos nos capacitando. Bom, aqui eu, então, encerro a minha apresentação e abro agora, né, para a gente fazer aí um debate. Como eu disse, é a minha visão, tá, gente? Estou aberta a debates contrários à minha visão. Tá ótimo, professor. Uma salva de palmas para o professor, por favor. Professora, enquanto a senhora estava falando, foi lotando cada vez mais. Todo mundo aqui, olha, nós estamos aí olhando por cima, aí umas 70 pessoas ou mais. Aí, então, nosso auditório aí está
está cheio. Gente, uma parte importante desse processo é a gente fazer perguntas para o professor, aproveitar esse momento. Então, eu queria abrir a palavra se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a professora. A professora é a nossa coordenadora do conversar sobre IA. Quem gostaria de fazer? Primeira pergunta. Aqui, o professor Josimar. Professora Cristina, momento agradecer, ouvi-lo. A gente, enquanto gestão, preocupação hoje é, de fato, entender a ferramenta da IA como melhoria do processo. Nós temos trabalhado dentro das universidades, a nossa universidade hoje está implantando um sistema de serviço de trabalho operacional que chama PGD. Nosso servidor está em casa, no remoto, né? Eu acho que isso veio como uma ferramenta do serviço público, e nós temos uma ferramenta que é a IA. Na sua visão, assim, onde eu vi aí as ferramentas de tomada de decisão, né, a governança, isso é algo já aplicável ou as instituições, pensando a multi-ações que uma universidade tem, né, uma universidade plural, onde a gente tem vários tipos de processos. Vou pensar aqui em compras. A universidade hoje compra desde um detalhes do dia a dia da manutenção, o papel, né, o fluxo da sala de aula, a um laboratório especializado que você compra reagentes, primes, importações, e é uma tomada de decisão de governança disso, né, por uma ferramenta IA, já é aplicável. A senhora tem algum modelo, um case de sucesso nas universidades? Eu vi que a Universidade Federal do Maranhão, né, o reitor está trazendo esse debate, inclusive constituindo isso internamente lá, como um campo, inclusive, além da pesquisa, mas um campo já do trabalho profissional dos nossos servidores, em especial nesse case do Maranhão, eu tenho acompanhado, né, eu acredito que as próximas gerações, né, que vão vir aí de servidores virão já também, independente do serviço público, já vai trazer essa ferramenta, porque ele vai estar usando no dia a dia, como se usa hoje, desde um post de uma rede social. A pessoa vai lá, em 5 minutos, ela tem um post caracterizado, seja em qualquer rede social, e isso vai, de algum modo, se os gestores não trazer essa ferramenta para um debate, para um processo, ela vai vir, de todo modo, ao fluxo de novas contratações, de novas gerações de servidores. Uma opinião, assim, se puder contribuir nesse contexto da minha fala. Tá, eu vou dar 2 exemplos aqui que são da minha vivência, né? Eu, aqui na minha universidade, eu sou da Federal do Espírito Santo, eu ocupei durante algum tempo a Pró-Reitoria de Administração, e aí a parte de compras estava tudo sob a minha, vamos assim dizer, a minha coordenação. E aí, o que acontece? Como que você pode usar a IA hoje do jeito que ela está aí, né? Eu tenho o ChatGPT, o DeepSeek, eu tenho o Gemini do Google, eu tenho várias dessas ferramentas que tem as pagas e tem um módulo gratuito. Então, por exemplo, eu quero fazer um termo de referência de um serviço ou para comprar um equipamento. Eu posso pegar uma série de termos de referência, entregar para o ChatGPT, né? Eu faço o upload dentro do ChatGPT e peço para ele analisar aqueles e me propor um que seja, né, otimizar, melhor do que aqueles. Ou você redige um, coloca lá e pede que ele melhore a redação, que ele tire redundâncias, que ele aponte pontos falhos daquele termo de referência que foi elaborado. Então, esse é só um exemplo. O que a gente fez aqui, por exemplo, a gente tinha um grande problema aqui na universidade, que era fundação de apoio, que estava sob a minha responsabilidade, orientar professores que queriam fazer projetos de pesquisa e queriam levar para fundações de apoio, fundação da universidade. E aí, o setor, né, que respondia, que ajudava os professores a elaborarem esses projetos com a fundação de apoio, fazer a planilha, né, de custos, a gente não tinha servidor suficiente para atender a demanda dos professores. E aí a gente criou um chat, né, que
a gente alimentou ele com toda a legislação federal sobre fundação de apoio, né, tudo que regulamenta a relação universidade-fundação de apoio e as normas internas da universidade. E aí o chat ajudava o professor a montar o projeto de pesquisa dele, que ele tinha dúvida. Então, todas as dúvidas que ele tinha ao elaborar o projeto de pesquisa, né, o chat foi ajudando, e com isso a gente conseguiu, primeiro, reduzir o trabalho desse servidor, que ficava, né, tirando essas dúvidas, e segundo, gerando satisfação dos docentes, porque eles finalmente sentiam que eles estavam tendo a informação que eles precisavam na hora que eles precisavam. Então, são só alguns exemplos. Atendimento, assim, tirar dúvida, atendimento de dúvidas, por exemplo, quem trabalha na área de RH, você quer dúvida sobre aposentadoria, você quer dúvida sobre progressão, e às vezes a sua dúvida é de regras internas da universidade, não da legislação. Né? Nós temos uma série de regramentos internos. Então, você coloca lá um chat que ele lê esses documentos, você programa ele para dizer, olha, é dentro desse documento aqui, você só vai... Né? E aí o mais difícil foi programar ele para dar a resposta. Não achei sua resposta no documento, porque senão ele não acha e aí ele te dá uma resposta, aí que mora o perigo. Tá? Mas isso vai avançar bem rapidamente. Tá? A gente aqui conseguiu fazer essa programação e ele dizia, né? Então, o volume de resposta não achei ainda é grande, né? Mas pelo menos ele não está fazendo um desserviço de dar uma informação que não é verdadeira. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que vão ser essas as iniciativas, que depois uma universidade pode compartilhar com a outra, né? A gente não precisa inventar a roda cada uma. As universidades são todas muito parecidas. Muito bom, professora. Eu vou fazer mais duas perguntas, já temos uma. Vou fazer as duas perguntas, professora, e aí você responde as duas em sequência, pode ser? Pode. A primeira aqui, então. Eu acho que vai dar certo. Não, professor. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas, bem rapidinho. Eu não estou ouvindo bem. Será que ele pode chegar mais perto? Eu acho que está dando um eco. A gente está falando de administração pública, mas, na verdade, existem áreas de administração pública. Porque existe um descompasso muito grande entre as diversas esferas. Quando a gente pensa IA no governo federal, o CEP está dando show, e alguns estados mais periféricos ainda estão lá atrás. E quando a gente pensa em municípios, você vai para os municípios do interior da Amazônia, você vê quase a idade da pedra na gestão pública. Como é que a gente pode pensar na democratização dessa revolução tecnológica que está acontecendo? E, se for possível, no final, a IA na produção científica, porque a gente ainda está lidando na área, no mestrado, principalmente na rede Profiato, como é que o Profiato está lidando, tratando com esses avanços e que a produção científica tem que cobrar dos alunos. Muito bom, deixa eu só pegar mais uma pergunta, então, e aí a gente passa para você. Mais alguma pergunta? Quem gostaria? Aproveitar agora. Parece que não tem outra pergunta, mas então vou aproveitar eu fazer uma pergunta, que tem uma coisa que me preocupa muito na IA. Que você até comentou ali, que é a questão dos vieses nos algoritmos. Isso é uma coisa que me preocupa demais. Nós temos todo um debate sobre a ideia do não gerencialismo na administração pública. Nós sofremos com um monte de material de administração pública né, que vinha com esse viés, até que a gente conseguiu criar a área de administração pública, fazer um debate, tem lá o debate dos estudos organizacionais críticos também, toda aquela questão, mas até hoje a gente sofre com esse pensamento gerencialista, tanto na administração privada, mas na pública ainda muito mais, né? E agora que a gente está com essa ideia da governança pública, uma coisa mais democrática e participativa. A gente mal conseguiu vencer isso na literatura, e agora vem a IA, e dependendo do que for colocado ali dentro, eu vou perguntar para o ChatGPT, ele vai dizer, o negócio é privatizar tudo mesmo, não precisa nada dessa administração pública, vamos deixar, sei lá, né?
E aí é um problema. Como que a gente poderia também lidar com esse problema? Eu tenho esse medo muito grande, porque a gente vai começar a perguntar as coisas ali e ele vai responder isso aí. Ele vai responder com o que ele recebeu. E o meu medo é esse viés do algoritmo. Então, são essas duas coisas. Então, tá. Muito bom. Vamos ver. Essa aí foi desafiadora, mas vou começar lá. Do município, né? O município, qual que é a questão? A gente vai, para começar no município, a gente vai começar no beabá, né? Do desenvolver esses chatzinhos aí, que eles são muito simples, eles não têm muita complexidade. Vai ter que fazer, claro, a gente vai ter que fazer uma parceria com o pessoal de TI, mas vai desenvolver esses chats de atendimento ao cidadão e tal. Então, acho que os municípios vão ter que começar por aí. Mas qual é o grande desafio dos municípios? Eles não têm os dados em sistema de informação. Eles não têm, o governo federal está tudo automatizado. Ou eles usam os sistemas do governo, né? Então, os dados do município que vão para o governo nós temos, mas o dado do município, que o município gera, por exemplo, eu já fiz uma consultoria aqui no município da Serra, aqui no Espírito Santo, é um município grande, os 3 maiores municípios do Espírito Santo, eles não tinham um sistema de folha de pagamento. Eles trabalhavam em planilhas Excel, né? E é um município grande. Então, quer dizer, eles não têm nem os dados organizados. Quem dirá botar uma IA para analisar esses dados usando O desafio é imenso. Então, eu tenho falado que eu acho que uma das vocações do Profiap é exatamente se debruçar sobre essa questão municipal, porque já tem muita gente estudando na federal, no estadual, dependendo do estado, também está bem desenvolvido, né? Eu mostrei essa pesquisa que a gente fez com o nosso governo estadual aqui, né? As secretarias de Fazenda e tal, secretarias de Saúde. Agora, os municípios têm uma demanda muito grande, inclusive uma carência de profissional capacitado muito grande. Então, é uma fronteira que a gente vai precisar. E a gente vive no município. A gente não vive no estado e não vive no país. A gente vive no município. Então, tudo que a gente faz para melhorar o município, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Tá? Então, é um grande desafio. Mas é isso, você está coberto de razão, tá? O desafio aí é muito grande. Produção científica dá mais uma live. Tá? Tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso, ela pode ajudar muito, mas a gente tem que ter um cuidado ético muito grande. Tá? Tem muito grande, porque ela vai, dependendo do que você coloque para ela fazer, ela vai inventar um monte de coisa, ela inventa citação, ela inventa autor, ela bota uma citação de autor e diz que é de outro. Então, se você não souber perguntar, tá? E aí vem já amarrando com a provocação do David, se você não souber dialogar com a IA, se você fizer perguntas ruins, você vai receber respostas ruins. Então, você é um pesquisador, se não souber fazer uma boa pergunta de pesquisa para a IA, ela vai te dar uma resposta ruim, né? E vai te queimar a sua reputação, vamos assim dizer. Tomar um cuidado enorme. Mas, onde que ela pode te ajudar? Ela tem ajudado muito na tradução de texto, ela tem ajudado muito no resumo de textos, né? No fichamento de artigos, ela tem ajudado muito na melhoria da redação mesmo em si, né? Você pede para ela tirar redundâncias do seu texto, ela indica onde tem redundância. Então, ela é uma ferramenta que a gente já pode usar, sim, em vários momentos da pesquisa, e ela ajuda muito a produtividade. Então, aí já fica o desafio, né? E a proposta dele de que a gente faça, então, uma live só para falar sobre a aplicação da IA em pesquisa. Né? Eu fiz recentemente, o meu pós-doc foi nesse tema. Então, eu estudei bastante e vi realmente o cuidado que a gente precisa ter com isso, tá? Os riscos que a gente corre de a gente achar que é uma, né? Vamos dizer, uma panaceia, que ela vai resolver todos os nossos problemas. Ela vai ajudar muito na análise de dados também, tá? Ela ajuda bastante. E aí, a provocação do David, o que eu penso sobre isso? De novo, nós vamos ter que desenvolver literacia, que é uma habilidade de interagir com a IA.
vamos ter que saber fazer a pergunta e vamos ter que saber ver se aquela resposta nos atende. Porque, dependendo de como eu perguntar, ela vai me dizer, privatiza tudo porque o serviço público não tem razão de ser. Tá? E aí eu tenho que receber uma resposta dessa e falar, eu não quero isso aqui. Então, o maior desafio agora vai ser a gente desenvolver a capacidade, né? Da mesma forma que hoje nós estamos desenvolvendo a capacidade de identificar fake news, está cada dia mais difícil você saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Né? Tem notícia que, para mim, ela é falsa e eu vou ver, não, meu Deus, isso é verdadeiro. Né? Eu tenho uma amiga que fala, morro e não vejo tudo. Eu não acredito que isso aconteceu. E é verdadeiro. E tem coisa que parece verdade, a gente sai comentando e é inventado, e é falso. Né? Então, da mesma forma que a gente vai ter que desenvolver essa habilidade, nós vamos ter que desenvolver essa habilidade de receber uma resposta de uma inteligência artificial e, né, falar, não, isso aqui não me atende. Eu vou ter que reformular a minha pergunta, porque se você reformula, ela vai te dando informações. Tem um teste clássico que fizeram comparando o ChatGPT com o DeepSeek. Né? Não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT é da OpenAI, que é uma americana, e o DeepSeek é de uma chinesa. Fizeram a mesma pergunta para os dois e eles foram respondendo assim muito similarmente. Uma pergunta que eles responderam completamente diferente foi questões políticas. Então, perguntando questões políticas americanas, as duas respondiam completamente diferente. Questões políticas chinesas, né, completamente diferente. Então, assim, como é que você pergunta do governo na China? A DeepSeek respondia, né, fazendo elogios ao governo chinês e a americana críticas ao governo chinês. E o inverso também. Tá? Então, não só a pergunta, mas cada IA vai ter a sua, vamos assim dizer, a sua tendência política, tá? E que a gente também vai ter que aprender a conviver com isso. No fundo, todos os nossos problemas serão potencializados se a gente não desenvolver a ética, a moral, né? Que o ser humano, na minha visão, agora já meio que fechando aqui, ó, o que eu vejo sobre isso, nós demos um salto tecnológico muito grande e agora com a IA a gente deu um salto quântico, vamos dizer assim, né? E aí o que a gente vai ter que dar passos atrás? Nós vamos ter que pegar agora e nos desenvolver moralmente, porque a gente está muito pouco desenvolvido moralmente para essa tecnologia que a gente tem em mãos. Se a gente não se desenvolver moralmente, a gente vai se destruir. Tá? Então, essa aqui, para mim, é a principal mensagem. O que a gente tem que aprender desse fenômeno da inteligência artificial é essa questão moral. Muito bom, professor. Eu vou pedir uma licença, eu quero chamar os professores também do Profiap e o nosso pró-reitor, nosso vice-reitor, para a gente tirar uma foto aqui também com você. E também porque daqui a uns minutinhos a gente precisa liberar os alunos da graduação, né? E aí depois fica os da pós, se quiserem tirar mais algumas dúvidas com você. Então, eu vou pedir para os professores do Profiap vir aqui na frente para a gente tirar uma foto, todo mundo junto. Edson, Oleiras, Sr. César, nosso vice-reitor, nosso pró-reitor, nosso representante da ProPEG, vamos tirar uma foto todo mundo junto. Isso. Tira de lá para cá para pegar nós junto, e depois a gente coloca o print dela em cima. É isso. Como é que a gente pode fazer? Ficar mais aqui no meio? Vamos ficar no meio, assim. Os mais bonitos ficam na frente. Aqui vai a professora. Vamos se misturar aqui, ó. Vamos se misturar. Isso. Vamos se misturar na aula. Professora, a gente vai botar um print com vocês junto na foto, tá? Fica tranquilo, você vai... Eu acho que pegou. Pegou um pouco, Então, vai lá. Bom, professora, da nossa parte aqui, inicialmente, a gente quer fazer o fechamento dessa parte
Só um pouquinho, gente. A gente vai fazer o fechamento dessa parte da palestra em si. Então, primeiramente, deixa eu só colocar aqui, a gente vai colocar depois aqui para vocês, assim que eu encerrar aqui, a gente vai colocar um QR Code aqui para a lista de presença, tá? E aí vocês fazem o QR Code para a gente poder fazer a lista de presença. Mas, antes de tudo, queria primeiro agradecer a presença de todos, agradecer a presença da PROPER, agradecer a presença do nosso vice-reitor, né, do nosso pró-reitor também, do nosso aluno também, do PROFEAP, dos professores do PROFEAP, dos alunos do PROFEAP, dos nossos alunos de contábeis, também de ciências econômicas que estão aqui presentes. Professor, você quer fazer uma fala ou não? Por favor, estou passando aqui para você. Então, só agradecer o convite, né? E dizer à nova turma que sejam bem-vindos. Eu sou a professora Leides, tá? A gente vai se encontrar no próximo período, próximo semestre. E dizer assim, obrigada para os meus alunos de contatos por terem vindo participar da reunião também, da palestra, que foi muito boa. Muito bom. Fiz um monte de anotação aqui que eu vou cobrar deles também. Tá? Obrigada. E a gente precisa aí que eu tenho aula agora. Tá? Um abraço a todos. Uma salva de palmas, gente. Eu vou colocar o QR Code aqui, só um momentinho. Só um pouquinho, gente. Tchau, tchau. Depois a gente manda o link para vocês, tá? Do QR Code. Vamos ver na defesa, hein? Mestrado aí. Está na banca aí. Se tiver alguma banca de mestrado, já está na banca. Vou chamar. Agora vou precisar agora para você contar. Leite, Bom, vou pedir para o pessoal vir mais para cá, todo mundo, para a gente poder, para a professora poder ver vocês. E se alguém viu no telefone? Bom, gente, seguinte, professora, nós vamos roubar mais uns 15 minutinhos dela, porque agora já está bem tarde lá, né? São quase 11 aí, né, prof? Então, a gente não quer roubar muito do teu tempo, mas os nossos alunos estão aqui, nós temos os novos alunos, os alunos da primeira turma, da segunda turma. Então, eu não sei, deixa eu só ver que eu acho que alguém quer entrar. Aqui. Então, eu não sei se vocês querem aproveitar a presença da nossa professora. Fiquem à vontade aí, podem perguntar para a prof, ou se não tiverem nenhuma também não precisa, a gente também tem amanhã para fazer a nossa conversa com a turma, com a primeira turma, e sábado daí com a nova. Então, está aberta aí a palavra, se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida com a professora, vocês podem perguntar. Algum questionamento? Alguém? Está todo mundo tímido? É chefe demais de perguntar as coisas? Tem dúvidas? Questionamentos? Não? Nada? Tem certeza? Não, nenhuma dúvida. Prof, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o PROFEAP? Os nossos novos ingressantes, para a primeira turma? Qual coisa que você acha importante? Alguma dica para quem vai começar agora o processo da qualificação, os que estão entrando? Fique à vontade. Vamos lá. A grande, vamos assim dizer,
dúvida que os alunos têm é exatamente quando chega o momento de fazer o trabalho de conclusão de curso, nosso famoso TCC, né, que a gente chama de TCC porque pode ser uma dissertação, pode ser um artigo. E essa questão de o TCC como artigo está gerando aí uma série de dúvidas. Então, o que eu, né, peço para vocês, e aí dentro dessa questão de atenção à questão ética da pesquisa, é que hoje nós temos várias revistas, né, que a gente chama de revistas, que são periódicos, em que a gente submete nossos trabalhos para serem publicados, e esses periódicos, eles cobram um valor, às vezes um valor alto, e eles têm práticas não éticas de publicação, no sentido de que entre você enviar o artigo e o artigo ser publicado, é menos de uma semana. Então, o aluno, na pressa de cumprir os requisitos para poder colar grau e para poder ter o título, né, e poder concluir o programa, ele muitas vezes não se atenta para isso. Ele paga um valor caro, né, um dinheiro que muitas vezes pode até fazer falta, não é um valor pequeno, e ele acaba, vamos assim dizer, cumprindo um requisito, mas ele não ajuda o programa, porque depois, quando o programa é avaliado, o programa cai de conceito, porque é como se o programa estivesse incentivando os alunos a uma prática não ética. Mas muitas vezes os alunos não sabem. Então, a gente tem divulgado muito isso, porque os alunos não sabem que o fato dele pagar para o artigo ser publicado, é claro que tem revista que você paga e o artigo é avaliado e tudo. O mais importante que eu aconselho para vocês, quando vocês chegarem na fase de precisar publicar um artigo, é escolher a revista que vocês vão publicar e olhar na revista os artigos já publicados, essa diferença de datas entre a data, porque isso é informado, se a revista é boa, é informado a data em que o autor enviou o artigo, a data em que o artigo foi aceito e foi publicado. Se essa data for menos do que 15 dias, tem grande chance de ser uma revista não confiável. E aí, muitas vezes, a gente perde bons artigos e depois a gente não ajuda o programa a melhorar de nota. Por que a gente precisa ajudar o programa a melhorar de nota? Porque a gente tem nota 3, se a gente chegar à nota 4, a gente pode ter um doutorado. Então, futuramente, quando vocês se formarem, vocês podem ter uma oportunidade de seguir a carreira e fazer um doutorado, principalmente aqueles que são servidores em que a carreira reconhece o título de doutorado e tem uma melhoria de salário. Tá? Então, essa observação, tá, David? Eu tenho certeza que vocês vão fazer com eles, mas que eu gostaria de chamar a atenção, porque os alunos caem, né, nesse problema, muitas vezes desavisados. Eles não fazem isso de propósito. Tá? Eles fazem no afã de ter rapidamente o artigo aprovado, mas eles não sabem que eles prejudicam o programa com isso. Beleza, prof. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, prof, muito obrigado. A gente vai mantendo contato. A gente gravou toda essa nossa reunião, depois a gente vai ver como é que disponibiliza e tal, mas a gente vai dar um jeito de disponibilizar. Só te agradecer muito, né? E uma salva de palmas para a nossa professora. Então, obrigado aí, boa noite. Desejo sucesso, né, nas duas turmas, né? E que venham mais turmas e que seja um sucesso. E, quem sabe, a gente indo aí, a gente ainda dê tempo de ver todos vocês. Obrigado, prof. Vamos combinar uma vinda, então. Abraço. Tá bom. Valeu. Um abraço, obrigado, boa noite. A gravação e parar a gravação.